São 7h33, estamos encerrando, né, o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a segurança no trânsito, e como promessa é dívida, e a gente já tinha falado aqui no ar que isso aconteceria, está aqui no estúdio o chefe do Departamento Executivo de Habilitação do Departamento de Trânsito do Paraná, o Detran Paraná, Larson Orlando. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta, bom dia a todos. Larson, que quem acompanha o T-News de forma mais regular já ouviu falar de você, com certeza, amigo do Marcelo, que é quem sopra as orientações para ele de trânsito quando a gente tem assuntos de trânsito aqui no programa. Vamos começar falando sobre o que foi a campanha e o foco dela que ficou no excesso de velocidade, né? E de certa forma, Larson, a pressa que marca, né, que é a marca do nosso tempo, ela é que está no centro da campanha nacional, ao meu ver, aí, e também da estadual. Por que é tão importante falar sobre esse ponto da pressa, do excesso de velocidade, apesar de todo o esforço de anos aí com monitoramento eletrônico, sinalização e muita orientação com relação ao risco da velocidade ao volante? Perfeito, Roberta, muito bem pontuado por você. Hoje a gente tem o tema de que a pressa é inimiga da vida, e não é à toa. Hoje a maioria das infrações de trânsito no estado do Paraná são infrações de trânsito relacionadas à velocidade, né? E as pessoas hoje estão com pressa, estão com as suas agendas aí bem lotadas de compromissos e acabam por muitas vezes se esquecendo de que fazem o compartilhamento do trânsito de uma forma geral com as outras pessoas, né? E muitas vezes se esquece de que um pedestre está ali, de que um ciclista está ali, como se comportar diante dessas adversidades. E o tema desse ano, ele veio justamente fomentar, né, instigar as pessoas a cuidarem com a velocidade. Por quê? Porque, só um exemplo, um veículo a 30 km por hora, se ele atropelar um pedestre, a chance de um pedestre hoje sobreviver com essa velocidade, com esse impacto, é de 90%. Caso esse mesmo veículo atropele um pedestre a 60 km por hora, essa chance de sobrevida cai para 10%. Por isso que nos grandes centros hoje, grandes metrópoles, a velocidade em áreas urbanas caiu drasticamente para 30 km por hora. Justamente preservando aí essa ação em caso desse sinistro, desse atropelamento. Então não é à toa que estão aí as reduções de velocidade, as áreas calmas nas grandes cidades, justamente aí para tentar evitar. E o Maio Amarelo, como você mencionou, ele é um ato aí internacional. Muita gente pensa que é só no Brasil que é realizado o Maio Amarelo, mas não. Ele é um ato internacional e aqui no Brasil ele foi implantado em 2014. E a cor justamente amarela significa atenção, né? Mas a gente tem que entender que não é só no mês de maio que a gente tem que ter essa atenção, mas em todos os períodos aí do ano. Colocar outros exemplos aqui da questão da pressa e intervenção no trânsito para a gente discutir, né? O fato é que as pessoas correm demais ao volante, né? Mas também há outras questões que denunciam essa dificuldade de se programar para não ter que correr no trânsito. Por exemplo, é muito comum nas cidades, como Curitiba, nas grandes cidades, a gente observar motoristas que fazem manobras perigosas, ficam costurando no trânsito para poder estar na frente, furam o sinal, fazem conversões proibidas para não dar uma volta na quadra, né? Isso é muito comum de ver. Do próprio pedestre também, não ir até a faixa para atravessar, não ir até a passarela para fazer a travessia segura da rodovia, enfim, motorista que não para na travessia elevada, porque tem todo aquele povo saindo do tubo do ônibus e tem que esperar passar todo mundo, já cansei de ver. Então são vários sinais, vários sintomas de um problema crônico, que é o de achar que a gente tem que economizar segundos no trânsito para chegar antes, né? Exatamente. E hoje a nossa frota aí de veículos expressivamente aí no estado do Paraná aumenta, né, consideravelmente a cada dia, a cada mês, a cada ano. Hoje nós temos uma frota, Roberta, de mais de 8 milhões de veículos no estado do Paraná. Então, muito carro. É muito carro, é muita moto, é muito caminhão, é muito ônibus e todos estão compartilhando o mesmo espaço. E aí o que acontece? A prefeitura entra com a engenharia de tráfego para criar os binários, para que a fluidez seja efetiva, né? Mas só isso não adianta se o motorista não tiver consciência de que ele precisa sair mais cedo de casa. Os 10 minutinhos que ele sai mais cedo de casa, os 20 minutinhos que ele sai mais cedo de casa, faz a diferença. É até uma higiene mental ele sair mais cedo de casa e saber que vai chegar no horário. Porque não fica com aquela pressão, vou chegar atrasado,
Ah, não vai dar tempo. E aí começa, Roberta, como eu vou dizer, esses abusos aí que podem se tornar num E até sinistro. rompantes, né? De raiva no trânsito, de É, impaciência. A pessoa vai sofrendo até o destino porque está atrasada, né? E exato. aí fazendo uma porção de barbaridade no Aí caminho. fica, né? Aí o pedestre sofre, o ciclista sofre, os demais motoristas sofrem, a cortesia fica de lado, né? Aquela passagem que eu poderia deixar alguém entrar na minha frente, eu já não deixo, e assim vai. É interessante você falar sobre a questão da cortesia, porque eu tinha observado o seguinte aqui, né? A campanha nacional teve o slogan: desacelere, seu bem maior é a vida. E a estadual colocou um olhar ainda mais empático na questão, porque coloca assim: no seu caminho pode ter uma vida, ou seja, não é só a sua vida que está em risco, você está colocando a vida das outras pessoas também. Qual que é a importância de reforçar essa mensagem, né? De entender o trânsito como um ambiente de todos, em que você também é responsável por cuidar do pedestre, do ciclista, do outro motorista. Isso, Roberto, exatamente isso. O imprevisto é o que mais chama atenção no contexto aí do trânsito e tem relação com a velocidade. Eu posso conhecer aquela via que eu estou andando, que eu passo ali todo dia, eu sei que a velocidade ela tem um limite, eu sei onde é que está instalado o radar, mas assim, os imprevistos acontecem. Atrás de uma bola vem sempre uma criança vindo buscar, um ciclista que pode perder o equilíbrio e de repente cair na frente do veículo, né? Então, todas essas condições adversas que podem ocorrer, a diminuição da velocidade faz com que esse risco aí de um sinistro diminua drasticamente. Então, por isso insisto, a velocidade hoje, a pressa, está sendo aí o fator que está fazendo a diferença entre acontecer um incidente ou não. Tem participação chegando de ouvinte. Primeiro eu vou registrar essa aqui que tá bonitinha. Eli escreveu aqui na transmissão do YouTube: Larson, a pessoa mais fofa do Detran, mega competente, mega humano. Essa é fã. Tá escrevendo aqui na nossa transmissão do YouTube. E pelo WhatsApp a gente recebe uma participação com pergunta aqui do Adilson, que quer que você fale sobre a questão do uso do celular no trânsito. Ele diz: aqui em Foz do Iguaçu é muito comum acidente relacionado ao uso do celular, em Curitiba também. Então você vê que contrassenso, né? As pessoas têm muita pressa e ao mesmo tempo perdem tempo, inclusive no trânsito, como é comum às vezes ver no sinaleiro, né? A pessoa tá lá no WhatsApp, tá vendo redes sociais, enquanto tá parada no sinal, abre o sinal, não vai. Então é um contrassenso aí. Mas a questão do celular, né? É hoje um problema que está aí no centro dos problemas de trânsito em todo o mundo, né? Não só aqui. Exatamente. A maioria das pessoas trabalham pelo celular, né, Roberta? Então, às vezes, o fechamento de um negócio depende aí de uma mensagem do celular, um ok ou não. Então, as pessoas estão, assim, vidradas em telefone. Eu havia comentado contigo, agora há pouco, sobre o fato das pessoas entrarem nos carros e andarem nas ruas olhando para baixo, justamente para olhar o celular. As pessoas não olham mais as paisagens, mais o que está ao seu redor, né? Eu contei esses dias aqui, né, que tive na Ilha do Mel e fiquei chocada, porque na barca para a ilha, que é uma parte importante do passeio, né, em que você consegue ver um monte de coisas bonitas, eu observei uma pessoa que passou o trajeto absolutamente inteiro com a cara no celular, não viu nada do que tinha para ver. É chocante, né? É isso mesmo. E tem aquela situação. Lembra que muitas vezes no passado aí a mudança de comportamento tinha muito a ver com a questão familiar, né? Então, assim, se o meu filho entrasse no meu carro e dissesse: ó, pai, coloca o cinto. Ah, eu vou colocar porque meu filho pediu. Hoje, o filho dele entra com o celular, olhando para baixo, não vai olhar se o pai tá de cinto ou não, porque aquilo sensibilizava o motorista, né? Ah, se o meu filho tá pedindo, eu vou usar o cinto. Eu vou diminuir a velocidade, mas o filho hoje não tá nem aí, né? Ele Ninguém já mais entra com liga. o celular, não. Então, mudou. Mas o celular, sim, ele diminui aí a atenção em até 400 vezes. Diminui a nossa atenção enquanto está dirigindo. Olha lá, para quem acha que não atrapalha em nada, tá aí, ó. É um número bastante alto, né? Quase comparado com a embriaguez ao volante. 400 vezes menos de atenção a gente tem enquanto manuseia ou digita enquanto está dirigindo. E não pode olhar o celular nem no semáforo, né? Nem parado no semáforo, nada. Tem que estar estacionado em local seguro. Aí sim, mas em movimento jamais. Nem para ver mensagenzinha, para dar o toque, nada. Existem maneiras, lógico, de fazer esse controle, mas eu já dei na verdade é um conselho, porque para mim funcionou, né? Tinha o hábito, chegava no sinaleiro, que vontade de olhar, porque você sabe que tá chegando um monte de mensagem e geralmente é coisa de trabalho. O que eu comecei a fazer
entra no carro, eu coloco o celular num lugar que eu não consigo acessar ele rapidamente. Dentro lá de um negócio lá no fim do mundo. Porque aí eu me obrigo a só pegar o celular quando eu terminar o trajeto. E aí a tentação, você vence a tentação assim, né, de olhar, deixar ele distante, deixa ele distante, não deixa ao alcance das mãos, né, e entre outras várias maneiras de se fazer isso. Tem uma observação chegando interessante aqui da Adriana. A Adriana é nossa ouvinte de Colombo, e ela escreve assim: hoje é sexta-feira e já tem gente estressada no trânsito, na Estrada da Ribeira, cortando a frente em rodovia. Achei interessante ela colocar o estressado. Como isso atrapalha a conduta do motorista, que se torna aquele motorista mal educado, sem cordialidade no trânsito, que causa confusão e coloca as pessoas em risco. A gente sempre fala, principalmente com relação à estrada, da gente não dirigir nunca com muito sono. Mas qual que é a importância também de saber que você não está equilibrado emocionalmente para dirigir naquele momento? Por exemplo, gente que dirige chorando, gente que dirige no momento de muito estresse, tensão, aconteceu alguma coisa, tá com raiva. Qual que é o peso disso, de encontrar, às vezes, no que a gente está sentindo naquele momento, uma justificativa para esperar um pouco antes de pegar o carro? Roberta, hoje o fator psicológico das pessoas também influencia muito na questão de dirigir um veículo, né? Como a gente comentou também, as pessoas estão muito estressadas. E a pressa também é um fator que acaba estressando a pessoa, que aquele compromisso eu não vou conseguir chegar em tempo. E as pessoas descontam na velocidade e descontam no veículo, até porque eu estou protegido, entre aspas, dentro do meu carro. Então eu acelero bruscamente, eu freio, eu arranco, eu ameaço as pessoas, fecho as pessoas, porque a pessoa acaba tendo aquela reação no que ela tem na mão, que é o veículo, né? Então, quantos casos a gente já viu que no acesso de raiva, até mesmo numa briga familiar, a gente vê que a pessoa está com o objeto na mão e joga na parede de raiva. No trânsito é diferente, eu tenho o carro, né? Aí eu acelero, aí eu avanço, eu vou, porque de uma certa forma eu tenho uma proteção. Aí é a gente se jogar, a gente mesmo na parede. Exatamente. Então é importante a pessoa sair de casa consciente de que ela vai enfrentar no trânsito situações adversas. A rua não vai estar livre para ela, aquela vaga que ela costuma estacionar pode ser que não esteja disponível para ela, né? Então é um fator muito importante e relevante a pessoa estar em condições psíquicas adequadas para poder dirigir. Hoje o trânsito é uma prova de que se você está estressado ou tem algum problema familiar, vai interferir e pode sim causar algum tipo de incidente. São 7 horas e 46 minutos. A Cris Albres fez um comentário aqui na transmissão do Facebook e diz: eu tomei uma multa parada no sinaleiro mexendo no celular. Quando eu olhei para o lado, tinha um guarda de moto do meu ladinho. Então, assim, não pode mesmo, né? Pode. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de imprudência. O que é ser imprudente? A gente fala muito sobre o motorista imprudente. E até antes da gente começar a conversa, eu falei pro Lácio, vamos trazer uma experiência recente, porque me considero uma motorista responsável, que tem a direção defensiva e barará, barará. Mas descobri recentemente que sou péssima pedestre. E me coloco agora como uma pedestre imprudente com o desafio de mudar completamente. Por quê? Quase fui atropelada esses dias porque achei que o sinaleiro estava fechado, não conferi, não tive certeza e atravessei. E aí buzinaram, enfim, na última faixa quase que um carro pega. Então isso me assustou bastante porque eu pensei, sou uma péssima pedestre. Qual que é a importância da gente se entender no trânsito, não apenas no lugar onde a gente geralmente está, por exemplo, de motorista, se entender também quando está com uma bicicleta como ciclista e principalmente como pedestre? O primeiro passo, Roberto, é a gente entender que cada um tem o seu espaço no trânsito, né? Como eu falei, é um espaço compartilhado e cada um deve ocupar onde lhe seja adequado e legal, né? O pedestre hoje, muitas vezes, a maioria deles não tem habilitação e não conhece as regras de trânsito. Não entende a dinâmica e o esforço que um veículo tem para parar, faz para parar, se vai parar a tempo, né? Então, eu vou atravessar e o carro tem condição de segurar ou de diminuir a velocidade antes de chegar até mim. Então é uma falsa sensação de segurança e, como eu falei, os atropelamentos aí são constantes e ainda mais por falta de atenção. Negligência mesmo, né? Porque o celular também influencia e até atravessar numa rua. Pessoa atravessando uma rua olhando para o celular, não olha para os lados. Né? Até ciclistas mesmo, eu já vi ciclista utilizando celular e digitando. Isso é comum, mas e surpreendente, né? Porque como consegue?
E aí, tenta fazer uma conta de cabeça, Roberta, pedalando. É difícil. Já é difícil. Você não consegue, então você tem que ter uma atenção um ou outro. Ou faz a conta de cabeça ou pedala. Os dois fica complicado, né? E o fone de ouvido? Também. A desatenção, 400 também, por cento de diminuição da atenção utilizando fones também. Porque a audição é um recurso importantíssimo no trânsito. A gente tem que prestar atenção aos ruídos, né? Um grito, uma buzina, uma moto acelerando, que às vezes está num ponto cego. Então, eliminar isso, né? Eliminar esse sentido é muito arriscado Muito mesmo. arriscado. São 7h48, vamos fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta com a conversa aqui com o Larson. São 7h51. Eu estou conversando hoje aqui no estúdio com o chefe do Departamento Executivo de Habilitação do Detran Paraná, Larson Orlando, que está falando sobre o Maio Amarelo, né? Imprudência no trânsito, segurança no trânsito. A gente falou bastante, né, sobre a questão da imprudência, mas queria falar sobre a questão também da documentação em dia, desse cuidado, né, com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, ou na situação em que você precisa fazer uma reciclagem. Você me mandou aqui um dado, né, de que o Detran tem um volume alto de CNHs vencidas há mais de um mês, quase 670 mil carteiras de habilitação. Por que isso acontece? Então, Roberta, as pessoas vão deixando para a última hora. Tem aí a flexibilização da lei que permite dirigir o veículo com habilitação vencida depois de 30 dias, né? Então as pessoas vão deixando isso aí de lado e acabam se esquecendo. Então, desses 5 milhões e 700 mil condutores que nós temos na base, aí 600 mil estão aí sem renovar sua habilitação, isso em dado estadual, né? É um processo hoje muito simples para renovar a habilitação, né? Hoje o Detran do Paraná tem um portal de serviços que faz um atendimento em que o cidadão não precisa ir mais no Detran, né? Então é muito simples, e ainda mais que o Detran encaminha para a residência do cidadão já o informativo de que a CNH dele está para vencer. Isso 15 dias antes de vencer. Chega o aviso. Chega um aviso, né? Então o Detran faz a parte dele fazendo aí o aviso de que a habilitação desse condutor vai vencer, e cabe a ele aí procurar os meios necessários aí para poder fazer a renovação desse documento. A impressão que dá, Larson, é que as pessoas não entendem muito bem por que é preciso fazer a renovação. Parece só mais uma burocracia, né? Qual que é a importância da renovação? Para que serve a renovação da CNH? A renovação da CNH hoje, ela abrange aí uma série de exames médicos, né? Exame de aptidão física e mental, que é o termo correto, em que o profissional vai avaliar a condição desse condutor aí para poder continuar dirigindo ou não. E aí existe a limitação da idade, do tempo de validade desse documento, né? Baseado aí na condição de saúde que ele se apresente no momento da avaliação. Pode ser que o médico exija exames complementares aí com o médico assistente para ele apresentar numa próxima renovação, ele fique inapto temporário e volte com esses exames, se o médico constatar uma pressão alta, algum problema motor que possa limitar ou incapacitar ele momentaneamente na condução do veículo. Então a importância está aí, a condição de saúde desse condutor. É saber se está tudo ok para que a pessoa dirija com segurança para ela mesma, né? Exatamente. Com relação às novas gerações, também queria ouvir a sua opinião, porque a gente tem comentado muito, o Marcelo sempre traz isso, que as diferentes gerações têm comportamentos diferentes com relação ao seu papel no trânsito, e que chama a atenção a falta de urgência dos jovens hoje de buscar a carteira de motorista, que era uma coisa que antigamente era a primeira coisa que a gente queria fazer quando completava 18 anos, né? Como é que você vê isso do ponto de vista ali da coordenação da habilitação do Detran? Então, hoje a gente vê o número de veículos aí por aplicativo gigantesco na cidade, nas grandes metrópoles, né? E o jovem hoje ele quer comodidade, ele não quer se incomodar em achar lugar para estacionar, não quer pagar para estacionar. Na minha época, quando eu tirei a habilitação, não via a hora de pegar o documento e colocar no primeiro plastiquinho da minha carteira ali para todo mundo ver que eu tinha carteira. Sim. Abrir a carteira para pegar alguma coisa, não, a habilitação já está ali. Hoje já não faz mais sentido isso. As pessoas, até porque tem a despesa do carro, dos impostos, né, Roberta? A questão de combustível, manutenção. E o jovem está focado em outra coisa, em tecnologia. Também não quer gastar com isso. Não quer gastar. Ele quer a facilidade de chamar um Uber, entrar, ele mais 2 amigos, sair, voltar. Às vezes vai tomar alguma coisa, alguma bebida alcoólica, quer voltar com segurança. Enfim, isso
faz a diferença, né? O aplicativo hoje, transporte por aplicativo, está fazendo a diferença nesse sentido, e a gente enxerga que isso é um fator relevante. Efeito Uber. Ficou muito fácil, né? Você ter esse trajeto feito por alguém que você chama, tá em 5 minutos ou menos na tua porta, né? E te deixa na porta do lugar. Também tem isso, né? A facilidade. Com relação eu queria colocar um ponto que me chamou a atenção de um dado, que a EPR Litoral Pioneiro, a concessionária que administra as rodovias da região do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro, divulgou um levantamento aproveitando aí o Maio Amarelo, que está mostrando que 35% das vítimas que não usavam o cinto morreram no local do acidente. Então, se houve o acidente com morte, 35% dos casos das mortes são de pessoas que não estavam com cinto. E isso chamou muito atenção, porque a gente tem a impressão de que o uso do cinto de segurança é um assunto resolvido já, né? Porque entrou no nosso dia a dia há muitos anos e é difícil até você ficar sem, porque o carro apita se você não coloca o cinto. Mas ainda tem muita gente que não usa. Isso é uma realidade? É só em estrada ou ainda é preciso cuidar da fiscalização disso também, do cinto de segurança? É sim, Roberta. Existe essa condição do cinto de segurança, o impacto do nosso corpo dentro do veículo, o choque, são de toneladas, dependendo da velocidade que a gente desenvolve o veículo. E esse estudo está certo. O que acontece? Um exemplo, num capotamento de veículo, ou um tombamento, a pessoa é ejetada do veículo se ela não tiver utilizando o cinto de segurança. E essa forma de ela ser ejetada para fora do veículo, é claro que é uma condição também, não precisa nem ser ejetada, mas o simples fato dela se chocar com os objetos e outras pessoas dentro do carro também já pode causar morte imediata. Mas o cinto de segurança hoje, como você falou, os carros avisam que você não está utilizando o cinto, existe o sinal sonoro, mas eu vou te falar uma coisa. Tem para vender na internet, olha que absurdo. Eu pesquisei e encontrei. Fivelas de cinto de segurança sem o cinto que você coloca na travinha para inibir o barulho. Por que será tanta resistência a fazer a própria proteção no carro, né? Porque não é um acessório que atrapalha você em nada. Pelo contrário. Inclusive, te traz mais segurança. Eu me sinto protegido quando eu estou utilizando o cinto de segurança. Aquele abraço que a gente sente ali. Que tem que se barrar isso, né? Exatamente. E as pessoas burlam, tentam achar maneiras aí de burlar o sistema de segurança e acabam aí acontecendo esse tipo de tragédia. Para a gente fechar, temos mais 2 minutinhos aqui para a gente encerrar a entrevista, Lácio. Eu queria que você terminasse como um bom conselheiro aí para os ouvintes, né? Para a gente fechar o mês de maio e a campanha do Maio Amarelo, deixando aí alguma coisa útil para quem está nos ouvindo com relação à postura do motorista e do pedestre. Como ser um bom motorista, como ser um bom pedestre, quais são os conselhos para quem quer melhorar? Respeitar as leis de trânsito, fazer o uso adequado do compartilhamento da via, respeitar o direito das outras pessoas, dos outros veículos, utilizar da cortesia, né, Roberta? A cortesia hoje, gentileza gera gentileza. Hoje eu deixei uma pessoa entrar na minha frente, depois pode ser eu que precise. Né? Então, hoje no trânsito é a gentileza que move essa questão de mobilidade e fluidez. E respeitar a lei de trânsito também é fundamental. Se colocar no lugar da outra pessoa. Eu sempre falo, você ficaria seguro se uma pessoa que você ama estiver atravessando a rua, passasse um veículo a mais de 100 por hora próximo dela, com risco de causar um acidente? É uma pessoa que a gente ama, a gente não quer que aconteça. Né? Mais de 100 pessoas morrem por dia no Brasil vítimas de acidente de trânsito e mais de 3 mil no mundo. É muita gente, dia. Né? Então faça a tua parte, siga a legislação de trânsito e seja cortês. Maravilha, muito obrigada, Larso, pela entrevista. Conversa que fica disponível no nosso canal no YouTube para você acessar, compartilhar, assistir novamente, mandar para os amigos. Este é o Larson Orlando, que é o chefe do Departamento Executivo de Habilitação do Departamento de Trânsito do Paraná, do Detran Paraná. 7h59, hora da gente encerrar. Um excelente fim de semana para os ouvintes. Na segunda-feira a gente está de volta com o time completo. Até lá.